Oi, gente, como é que vocês estão? Gente, hoje falta exatamente 66 dias pro simulado da UEL. Simulado não, gente, vestibular oficial da UEL, praticamente 2 meses. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai estar fazendo um simulado, o de 2025 da UEL, pra gente treinar pra essa prova. Gente, só um disclaimer rapidinho, eu já fiz de tudo pra essa luz aqui não estourar, mas toda hora ela tá estourando, então se em algum momento que a câmera estiver nessa posição, a luz estourar, gente, eu juro que não é minha culpa, é o sol que está entrando muito forte. Tanto que hoje, gente, fazia muito tempo que eu não ligava o ar-condicionado, mas hoje tá muito sol e muito calor, então eu tive que ligar o ar, por isso que eu tô com o microfone, pro ar não interferir tanto. E também mudaram pessoas pra casa de trás da minha casa, então tem um monte de criança gritando, então é por isso que eu tô com o microfone também. Se tivesse um silêncio, eu estaria sem, mas eu acho que até fica mais bonitinho o som com o microfone, e é isso. Hoje eu já acordei, já tomei café, já coloquei uma maquiagem no meu rosto pra agilizar mais o vlog, de ser mais um estúdio vlog mesmo do que um vlog, mas obviamente que não é, uma pessoa não estuda 100% do dia dela, então vai ter coisinhas aleatórias pelo dia também. Mas o foco hoje vai ser fazer o simulado e corrigir ele. Eu tô tentando corrigir no mesmo dia que eu faço o simulado. Não sei se eu vou ter energia pra isso, mas se eu não tiver, eu só vou pegar uma ou duas questões que eu errei e estudar o conteúdo do que eu errei, entendeu? Uma coisa que eu já tenho certeza que eu vou ter que dar uma olhada, gente, é funções, porque a UEL cai muita função, a FUVEST também cai muita função, e são funções, gente, grandes e difíceis, então eu vou ter que dar uma olhada, porque eu já falei em outro vídeo aqui do canal, eu tenho dificuldade com função, então a gente vai ter que fazer algo pra gente vencer essa função e não errar no vestibular. Gente, esse vídeo vai ficar estourado, não é possível. Eu faço qualquer movimento e aí minha cara fica branca. Gente, eu vou dividir, gente, o simulado em duas partes. Eu vou fazer 1h45 e 1h45, porque o simulado inteiro tem 5 horas. Mas, considerando que eu não vou fazer a redação hoje, não faria sentido eu colocar 5 horas para fazer as 60 questões, sendo que no dia da prova, que eu teria que fazer 60 questões, eu ia ter que fazer uma redação também, entendeu? Então a gente vai pegar as 3 horas e meia que teria pra gente fazer só as questões e vai dividir em 1h45 e 1h45 pra gente dividir em 2 tempos e almoçar no meio. Quando eu terminar o primeiro tempo, eu venho aqui falar o que eu tô achando dessa prova de 2025 e aí eu vou almoçar e depois eu volto pra fazer a outra parte. Galera, o tempo acabou e, gente, pra mim passou muito rápido. Quando o alarme tocou, eu fiquei chocada de verdade, porque por mais que eu estava acompanhando o tempo, gente, a última vez que eu olhei tava, 40 minutos. Como passou 40 minutos tão rápido assim? Gente, eu cheguei, obviamente eu pulei algumas questões, todas as questões que, são mais demoradas, eu pulo pra voltar depois, e eu cheguei até a questão 44, pulando algumas, eu não consegui nem chegar até o final da prova. Gente, a prova da UEL, você sempre faz, você não sabe se você tá indo bem ou mal, entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que eu tô indo bem, mas talvez eu esteja indo mal também, entendeu? Mas, gente, essa prova, o começo dela, gente, eles estão com um hiperfoco enorme em girassóis. Gente, eu acho que, sei lá, as 10 primeiras questões, tudo sobre girassol. E, gente, minha prova, ela ficou inteira riscada, olha, inteira, cheia de coisas escritas aqui de azul pra eu relembrar depois. E, gente, caiu o meu temido cerrado. Gente, vocês não estão entendendo. Toda prova que cai cerrado, eu confundo com caatinga. E toda prova que cai caatinga, eu confundo com cerrado. Então, eu já anotei de novo, porque agora eu vou corrigir, mas eu não sei se eu confundi caatinga com cerrado de novo. Porque, gente, eu acho que essa é a minha maior dificuldade, de tudo. Caatinga e cerrado. Gente, eu não consigo lembrar. Na prova do Enem ano passado, eu errei uma questão porque eu confundi caatinga com cerrado de novo. Gente, ia ser muito útil se alguma marca de marca-texto fizesse um marca-texto vermelho, porque toda vez que eu vou corrigir e tá errado, ou eu grifo de rosa ou de laranja, que vai ser o caso agora. Mas, gente, esses marca-textos daqui da Faber-Castell, eu amo muito, mas não tem vermelho. Eu gostaria muito de um vermelho pra eu dar errado e parecer mais errado, porque laranja não parece que tá tão errado assim, entendeu? Tinha que ser vermelho pra, destacar o erro mesmo. Ai, a primeira questão que eu fiz tá certa. Agora eu estou me sentindo menos mal já. Gente, comemorei muito cedo, a segunda questão que eu fiz estava errada. Mas, gente, que raiva, eu fiquei entre duas e eu marquei errada.
Ai, gente, mas é sempre assim, né? Nunca tá bom. Ai, que raiva, viu? Gente, eu acertei uma questão. Essa daqui eu não fiz, mas essa eu fiz, eu acertei. E, gente, essa questão, eu acho que na prova original é colorida, porque não é possível. Gente, horroroso a impressão disso em preto e branco, porque é pra você ver as imagens, só que, tipo, você tem que observar muito bem as imagens pra você tentar entender o que tá acontecendo. Porque, além disso, é, tipo, arte moderna, é tudo misturado, tudo meio, tipo, como é que fala? Distorcido, tudo meio distorcido. Então, tipo assim, gente, eu fiquei um tempão nessa questão, mas pelo menos eu acertei ela, valeu a pena. Gente, eu errei a bendita questão do cerrado. Gente, não é possível. Sério, que raiva. Ó, eu até anotei um bioma aqui pra eu rever de novo tudo, porque, gente, não é possível. O que que eu errei? Nossa, gente, pior que eu nem errei pelo cerrado em si. Foi porque a última alternativa eu errei. Tipo, era de verdadeiro ou falso, e o último era falso, e eu coloquei verdadeiro, porque uma parte tava certa. Eu até coloquei, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, uma parte eu coloquei verdade, a outra eu coloquei um ponto de interrogação, então acho que essa outra parte era mentira e eu caí na pegadinha. Ai, que raiva! Pelo menos eu não errei cerrado, que era a minha preocupação. Uma coisa que eu odeio é, gente, quando eu pego e marco uma alternativa, tipo, com um monte de X e falo, é impossível ser isso. E era isso. Gente, não, é impossível. Cara, é pior que esse tema de cabanagem eu estudei muito no início do ano. Então, eu não tava lembrando muito bem, mas, gente, a única que eu falei impossível ser isso foi a primeira que eu risquei, tava certa. Nossa, gente, agora um mico enorme é quando o heredograma, sabe, esses negocinhos aqui de biologia, não tem duas famílias iguais, tipo, dois casais iguais. Nossa, gente, eu acho isso muito difícil. Eu até coloquei aqui em cima pra revisar, porque eu errei essa. Nossa, tô muito decepcionada. Essa foi uma que eu passei muito tempo, porque eu não tava entendendo nada. Não entendi o texto, não entendi o heredograma, não entendi as alternativas, não entendi nada. Eu só fiz 20 questões. Gente, pra mim não é possível. Não é possível que eu passei esse tempo todo. Mas é porque a gente passou o tempo muito rápido, foi muito rápido isso. Gente, cheguei aqui pra almoçar e já esquentei meu almoço. Olha que delicioso. E, gente, o meu suco vai ser um Gatorade, porque é o único suco gelado que tem aqui. Enquanto eu almoço, eu vou responder os comentários que tá tendo aqui no YouTube. E, gente, a gente chegou a 300 inscritos! Gente, eu achei que não ia chegar tão rápido, porque faz tempo que eu não posto vídeo longo. Acho que faz umas 2 semanas até, me perdoem por isso. Mas, como eu tô postando bastante shorts, gente, os shorts são daquelas brincadeiras, tipo, de trend, essas coisas. Então, tá subindo muito, tô ganhando muito inscrito por conta disso. Eu ainda não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque eu não sei se as pessoas que estão me seguindo vão gostar dos meus vídeos longos, mas, gente, tudo bem, a gente vai resolvendo isso no futuro. É um problema pra Júlia do futuro. E eu acabei de me dar conta que eu acho que amanhã a gente faz 2 meses de canal. É isso mesmo, gente. Amanhã vai ser dia 14, faz 2 meses de canal. Aí eu vou gravar aquele vídeo, gente, de 2 meses de canal, igual já tem de 1 mês de canal aqui, pra comparar as coisas, etc. Então é isso, gente. Eu vou comer aqui, e aí quando eu terminar de comer, voltar pro simulado, eu volto a falar com vocês. Terminei de comer, gente, aproveitei para tirar o esmalte da minha unha e agora a gente já vai para a segunda parte do simulado. E, gente, eu acho que o ronco dos Zeus, não sei se vai estar pegando no microfone, mas eu tive que colocar o microfone, aliás, por causa do ronco dos Zeus, porque estava mais alto que minha voz. Eu não sei se agora tá pegando ou não, mas é isso, gente. Agora eu vou voltar, fazer outra parte do simulado e ver se eu vou conseguir terminar tudo a tempo. Então é isso, gente. Bora lá! Acabei o simulado, gente, eu achei que eu não ia ter tempo pra fazer, mas eu acabei o simulado faltando 4 minutos, então assim, eu achei que eu fiquei super dentro do tempo, ainda dava pra ver algumas questões assim, em 4 minutos é um pouco tempo pra ver questões? Sim, mas é um tempo, tipo assim, considerável. Não tive que chutar nenhuma por falta de tempo, isso é muito bom, eu consegui fazer todas eu acho que eu chutei 5 questões na prova inteira, mas as 5 eram porque, tipo assim, eu realmente não sabia o conteúdo, então menos mal, tipo, não foi por falta de tempo, é só aprender o conteúdo que vai dar certo. Vocês viram, gente, que um intruso entrou no meio do vídeo, mas eu consegui arrumar ele certinho, consegui colocar o cronômetro mais perto de vocês
pra barriga gigantesca do Castiel não tampar. E é isso, gente. Agora eu vou corrigir aqui, ver o que deu. Gente, a página 19 eu acho que foi assim pra acalmar o coração, entendeu? Porque todos estavam fáceis. Até a de matemática tava muito fácil. Eu refiz ela 2 vezes pra ter certeza que era isso que eu tava entendendo. A questão de futurismo, cubismo, essas coisas também tava super fácil. Renascentismo, barroco também estava muito ok. Ai. Gente, na UEL tem um negócio que me irrita muito, é que todas as alternativas são iguais. E aí tem, tipo assim, fala se a 1, a 2, a 3 ou a 4 estão certas. E aí nessa daqui especificamente, tinha a 1 e a 2 ou a 1, a 2 e a 3. E eu coloquei a 1 e a 2 e era a 1, a 2 e a 3. Que raiva. Nossa, olha. Mas, gente, eu não sabia 3. Eu acho mais arriscado você colocar que tá certo do que colocar que tá errado. Gente, eu tô revoltada, pra mim isso tá errado, entendeu? Gente, olha a frase. Minutos antes, ela saltara do carro, cobrir a cabeça com a jaqueta e entrara correndo no hospital, passando pelo banheiro de pessoas com cor, o único que ela estava autorizada a usar. Joia? Joia. Aí vamos para as alternativas. A expressão pessoas de cor, utilizada para fazer referência a pessoas pretas durante o período de segregação racial, revela que Tananã era uma pessoa preta. Não revela. Gente, não. Gente, o que revela que ela era uma pessoa preta era o único que ela estava autorizada a usar. Porque, gente, ela passou correndo pelo banheiro de pessoas de cor. Até aí, qualquer um passa correndo por este. Gente, não aceito. Olha, minha vontade de colocar que tá certo isso. Nossa, que raiva. Terminei de corrigir aqui, mas eu ainda estou revoltada, gente. Eu acho que, assim, tá errado esse gabarito. Galera, desci aqui embaixo pra comer. Eu tô fazendo um misto quente, mas ainda tá esquentando. E, gente, eu acho que hoje eu não vou estudar mais nada. Por ter feito um simulado, gente, é muito exaustivo mentalmente. Então, eu só vou anotar tudo que eu precisava revisar, que eu sabia, mas não sabia, entendeu? Em um papel. E aí, amanhã eu vejo tudo o que eu preciso e refaço todas as questões que eu errei também. Aí quando eu subir, quando eu for anotar meus erros, aí eu venho mostrar pra vocês de novo. Galera, realmente não vou fazer mais nada hoje, vou só ensinar agora a vocês como corrigir um simulado certo e eu vou corrigir também o simulado, só que assim, gente, é meu gato jogando as coisas atrás. Se você ouvir alguma coisa de coisas caindo no chão e etc, é só o Castiel. Pra você tirar 100% de proveito do seu simulado, não basta, gente, você só corrigir, tipo, tá certo, tá errado. Não vai mudar nada na sua vida. Quem dirá as pessoas que só fazem o simulado e não corrigem depois? Pior ainda. Mas, gente, você vai pegar o simulado, pegar a questão que você errou e vai ver, eu errei por interpretação, eu errei por falta de atenção, eu errei porque eu não sabia o conteúdo, ou eu sabia o conteúdo, mas, tipo assim, fugiu da cabeça, sabe? Porque, gente, é muito conteúdo pro vestibular, então é óbvio que você não vai saber tudo. Você vai precisar ficar relembrando até uma hora aquilo fixar na sua cabeça. Vou dar o exemplo aqui, gente, da questão que eu errei do cerrado, que eu falei pra vocês que eu sempre confundo cerrado e caatinga. E, gente, se eu for só fazer e falar, tipo, nossa, eu errei de novo cerrado e caatinga, e não fizer nada sobre isso, não vai adiantar nada, né? Então a gente vai pegar um caderninho, a gente vai pegar uma caneta e vai anotar pra gente rever os conceitos de cerrado, caatinga e a diferença entre eles. Se você tem dúvida entre coisas muito próximas, por exemplo, caatinga e cerrado, pra mim, gente, é a mesma coisa. Você não vai só procurar, tipo, elementos de um e elementos de outro. Pesquisa também a diferença dos dois, porque isso ajuda, entendeu? Tipo, para você ver, tipo assim, nossa, realmente tem uma diferença bem gritante ali no meio. E você vai fazer isso com a sua prova inteira. E, gente, lembra, pelo amor de Deus, de você ver também as questões que você acertou, pra ver se você não ficou entre duas e só chutou a que você achou que tava certa e acertou. Porque às vezes, gente, é nisso que um erro pequeno seu se torna um erro grande no dia do vestibular, que vai estar realmente valendo a sua vaga. E, gente, eu acho muito importante você pegar pelo menos 2 provas do vestibular que você vai fazer e fazer antes do seu vestibular, porque, gente, vestibular, normalmente, ele é muito regradinho, assim, entendeu? Tipo, ele tem um padrão. Por exemplo, o padrão da UEL, gente, ele é muito específico, entendeu? Então, se você conseguir dominar esse padrão bem, talvez você vá melhor
do que se você soubesse todo o conteúdo, mas nunca tivesse feito a prova antes, entendeu? Por exemplo, eu acho a redação da UEL, gente, você vai pra outro mundo, entendeu? Você precisa dar uma viajada. Então, tipo assim, se você nunca fez uma redação dessa antes, aí você chega lá e se depara com um tema maluco, igual foi o do ano passado, gente, você não vai conseguir fazer aquela redação perfeitamente. Então é sempre bom treinar as provas mesmo. Por exemplo, o Enem é muito interpretativo. Tipo, tem questões que é tipo assim, matéria, mas a maioria é a interpretação e etc. Então, você tem que dominar pra o Enem você ir, tipo, focado em fazer interpretação. E para o UEL, por exemplo, a UEL é muito conteudista. Então, você vai conteudista. E, por exemplo, a UEL é do Paraná. Então, você vai com o quê? Com a história do Paraná, com a geografia do Paraná, entendeu? Com a cidade do Paraná em mente, com os filósofos, historiadores do Paraná, porque é muito mais provável que caia alguma coisa do Paraná, que é o estado da prova, do que, tipo assim, sei lá, de Minas Gerais, do Maranhão, entendeu? Não faz muito sentido. Você fez o simulado, você corrigiu, você estudou as coisas que você achou difícil na prova, você não lembrava. Por exemplo, aqui, gente, eu coloquei xilema e floema, que são dois conceitos que eu sempre confundo. E aí eu coloquei aqui, vou estudar sobre, e depois que eu estudar tudo, eu volto e faço as questões que eu errei de cada conteúdo pra ver se eu realmente sei fazer a questão agora, ou se meu estudo, tipo assim, estudei, mas estudei meio assim, sabe? Tipo, não estudei prestando atenção mesmo. Se eu estiver prestando atenção no estudo, eu vou voltar nessa prova e vou saber fazer tudo. Ah, gente, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo. Se você gostar de alguma coisa e tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. E, gente, agora não tô lembrando de nenhuma dica que eu possa dar pra vocês. Então, eu vou terminar de escrever as coisinhas aqui. Vou começar a corrigir algumas coisas já. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau!